cumprimentar a você que chegou ao nosso módulo 2 dessa disciplina fantástica que trabalha esse panorama historiográfico do mundo antigo. Na aula de hoje, nós vamos buscar compreender os avanços e retrocessos e as alterações constantes registradas no seio das civilizações humanas nesse decurso da história dos povos antigos e, por consequência, vamos conhecer as diversas culturas e sua organização. Nós vamos tratar sobre os percursos dessa longa trilha dos institutos jurídicos do passado. Uma consideração inicial é entendermos que essa evolução e essas transformações das civilizações humanas, nesse processo de transição do mundo antigo, as normas, a forma de organizar a sociedade, ela era muito marcada pelas leis orais, as leis que se baseavam na visão mítica, mitológica, que derivava em hábitos, e esses hábitos determinavam os costumes, e a partir dos costumes se configurava a cultura desses povos. É interessante pensar, dentro dessa perspectiva, que as sociedades que transitam nesse momento, das sociedades ágrafas para as primeiras civilizações, a organização das primeiras cidades, um Estado que ainda informe começava a se organizar, e essa visão mitológica, a explicação mitológica das coisas era bastante natural. É preciso a gente pensar que, nas sociedades primitivas, esse processo de normatização, ele se confunde com a religião, se confunde com a política, porque as sociedades não tinham órgãos específicos, como o Estado que conhecemos hoje, para que pudesse emanar as normas. Aliás, nem legisladores havia. Então, nessas sociedades, portanto, é preciso compreendermos a importância do costume, a importância das tradições. É a tradição que se torna uma regra a ser seguida e a sociedade vai se organizar a partir daí. Portanto, os provérbios, as canções, se você pensar, por exemplo, no Código de Manu, é como se fosse um conjunto de canções, os mais de 3.000 provérbios de Salomão, que trouxeram o conhecimento de normas, aquilo que os valores morais que aquela sociedade tinha que implantar. Portanto, nesse primeiro momento, nós, enquanto pensamos essa organização social, a organização do trabalho e a organização da política no Oriente Próximo, nós poderíamos até pensar naquele esquema proposto pelo materialismo histórico, onde você tem uma base econômica, que Marx chama de infraestrutura, ou nível econômico, que determinava as relações de produção. Via de regra, nós temos uma situação de um sistema escravista ou de um sistema escravocrata, onde as relações econômicas e as relações de poder era determinado pela condição da escravidão. E nessa superestrutura, no nível jurídico, político, ideológico, você tem um Estado nascente, um Estado que vai determinando, ora a partir dos mitos, ora a partir de uma legislação oral ou, posteriormente, de uma legislação escrita, vai determinando como funciona esse sistema de trabalho e essa organização social e política. Pensando aqui na questão estrutural, ou fenomenológica, nós poderíamos dizer o seguinte, que você tinha uma estrutura escravista e você tinha essa sucessão de eventos que vai transformando a sociedade
transformando as relações sociais, sempre pautada em suas crenças, nos seus valores e nos seus desejos. Esse discurso, né, que vinha da superestrutura, seja lá nas sociedades mais primitivas do pajé, do cacique, e aí vindo, né, ao longo dos milênios, né, para a estruturação de nomos, de monarquias e de sistemas políticos mais complexos, você tem a organização do Estado nessas sociedades primitivas. É uma reflexão inicial que julgo ser importante nesse momento. Dentro de uma síntese do que nós vamos tratar introdutoriamente nessa aula, nós poderíamos pensar no Código de Hammurabi, né, um importante código de leis da antiguidade, pensar na escravidão a partir de Jaime Pinsky, né, na escravidão entre os hebreus, na perspectiva de Aristóteles com relação à normalidade da escravidão, principalmente no mundo romano, as revoltas escravistas que deram origem às mudanças, e esses costumes, né, que estão baseados na religiosidade lá na Grécia Antiga, em Atenas, enfim, algumas perspectivas na religião romana. Então, seria, de certo modo, uma síntese daquilo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Se você pensar no mundo mesopotâmico, né, na sociedade mesopotâmica, você tem a experiência mostra, né, que era uma sociedade extremamente desigual. Você tem uma pirâmide social que eu criei aí, você tem as diferentes classes sociais da Mesopotâmia. É bom lembrar, né, você tem o Tigre, o Eufrates como grandes rios, né, que dava uma condição magnífica à agricultura, né? E essas sociedades, elas são, algumas delas, as mais antigas civilizações do mundo, e que seguramente dependiam da agricultura, da irrigação, da fertilização dos solos, né? O humus, que no período de cheia dos rios trazia aquela lama fétida, né? Preta, feia, mas que deixava o solo extremamente fértil para o desenvolvimento da agricultura. Então, pensando na economia mesopotâmica, você precisa pensar nessa função do solo, nessa importância dos recursos naturais, e do ponto de vista tecnológico, você precisa lembrar que eles desenvolveram sistemas muito sofisticados de irrigação, onde eles controlavam as inundações, né, onde eles faziam canais para que essa água fosse drenada para os locais da produção agrícola, a fim de que eles se tornassem, assim como o Egito, um celeiro do mundo antigo. Nós já vimos que essa sociedade passa, ao longo dos séculos, a se organizar em cidades-estados, né, independentes umas das outras, e você tem aí, como disse, numa perspectiva da longa duração, os grandes impérios. O Império Acádio, o grande Império Babilônico, né, a Fortaleza de Suzana, Nabucodonosor, histórias belíssimas, inclusive, na Bíblia Sagrada dos cristãos, falando sobre características do Império Babilônico, o Império Assírio, né? Então, foram grandes impérios que se organizaram nessa região do mundo. E, óbvio, que o Código de Hammurabi foi uma das leis mais antigas, né, desse período. Então, eu poderia dizer a você que a sociedade mesopotâmica ela é marcada por uma extrema desigualdade, uma desigualdade social, uma desigualdade econômica, né, que era a nobreza, né, que usufruía dessas riquezas materiais que a sociedade produzia. Era uma sociedade que determinava a posição do sujeito, né, o status do sujeito na sociedade a partir do seu nascimento, e uma sociedade que praticamente ela não tinha mobilidade social, né? A gente pode pensar, né, que
também é importante para a economia da Mesopotâmia e o comércio. E, novamente, o papel dos rios como caminhos para levar essas mercadorias, né, até porque a Mesopotâmia está entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa economia que dependia da agricultura, do cultivo de cereais, da criação do gado, logicamente da pesca, né? Então, vai produzir um excedente de produção que vai ser levado às atividades comerciais. Inclusive, é bom lembrar que eles desenvolveram os carros de tração animal, né? É uma inovação tecnológica interessante de pensar em relação à Mesopotâmia. Mas essas são apenas algumas características dessa sociedade que vão evoluindo ao longo do tempo e que tiveram uma contribuição muito importante para esse universo da antiguidade. Com certeza, em relação à Mesopotâmia e à organização dessa sociedade, você já escutou falar no Código de Hammurabi, considerado o código mais antigo, ou um dos códigos mais antigos do mundo, né? O Código de Hammurabi é um dos símbolos da Mesopotâmia, da cultura mesopotâmica. É um documento importantíssimo, né? Até hoje, você tem o Código de Hammurabi como uma fonte importante de informações, tanto sobre a sociedade, como a economia e a religião desses povos, né? O Código de Hammurabi ele foi esculpido, né, numa escultura de basalto, né? O próprio rei Hammurabi participa, né, desse processo e ele vai trazer um aumento considerável, né, na severidade das penas, os crimes que envolvessem traição contra o rei, era ou de vadiagem, né, ou de desordem. Esses crimes eram punidos severamente, né? Se alguém estivesse numa taberna fazendo desordem, isso podia ser punível até de morte. Enquanto a lei da Suméria, né, o açoitamento de escravos que fugiam, né, era punido com uma multa, a Babilônia vai transformar isso num crime capital. Né? De acordo com o Código Sumério, o escravo, por exemplo, que contestasse os direitos do seu senhor, ele deveria ser vendido. No Código de Hammurabi, o escravo que questionasse, né, contra o seu senhor, ele tinha a sua orelha cortada. Qual a explicação disso? Né? Por que essa severidade do Código de Hammurabi? Ela pode ser explicada pela necessidade desses conquistadores, os amoritas, na verdade, né, os antigos babilônios. Eles precisavam de leis mais severas para que o Estado, que era centralizado, um Estado mais autoritário, ele pudesse manter a população submissa, né? A população que tinha sido conquistada por eles precisava se submeter a esse Estado nascente. Então, em função disso, o Código de Hammurabi, a lei de olho por olho, dente por dente, ela precisava ter essa função extrema a fim de que as comunidades pudessem se submeter à lei. Né? É o princípio da lei do talião, como a gente chama, né? E a lei do talião seria o principal aspecto do Código de Hammurabi, né? A gente costuma lembrar, inclusive, dele, né, pela regulamentação das relações familiares. Né? Então, é interessante pensar nisso. Né? O Código de Hammurabi determinava como era o noivado, o casamento, a situação de divórcio, adultério, o incesto, até adoção e sucessão de herança, o Código de Hammurabi ele vai tratar. No tocante às atividades produtivas do Estado, né, o Código de Hammurabi ele também trazia legislação concernente aos interesses do Estado, ao progresso da economia. Né?
uma análise mais apurada do Código de Hammurabi, você vai perceber que ele tinha um objetivo voltado à noção de prosperidade. O prólogo, né, o início do Código de Hammurabi, ele faz, inclusive, referência aos esforços do rei, no sentido de propiciar paz, a ordem, né, a segurança na Babilônia. O Código de Hammurabi, sem dúvida alguma, ele tem contradições, né? Ele tem arbitrariedades, né? Tem muita coisa ilógica no Código de Hammurabi. É preciso pontuar isso. Mas ele tem uma importância histórica inegável, né? E qual é a importância histórica do Código de Hammurabi? Por ele ter sido um modelo para os sistemas de normatização da sociedade ao longo de muitos séculos. Então, toda vez que a gente trata sobre o Código de Hammurabi, a gente tem essa perspectiva de entendê-lo a partir da sua contribuição para os códigos de leis subsequentes. A Babilônia vai ter uma influência muito grande em outras culturas posteriores a ela. Sintetizando, portanto, o Código de Hammurabi ele é uma fonte jurídica que é importantíssima, porque as suas leis elas acabaram influenciando outras culturas ao longo da antiguidade. Passeando por esses locais históricos da antiguidade, nós aterrissamos na terra dos hebreus. Os hebreus, que também são conhecidos como Israel, e que também são conhecidos como judeus. Eles são um povo de origem semita. Na tradição judaica, Sem, Cã e Jafé são os 3 filhos de Noé, e os semitas deram origem ao povo judeu. Eles viviam na Mesopotâmia. A tradição diz que Abrão, que depois vai se chamar Abraão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, quando ele, por uma epifania, né, por uma revelação do Deus dos judeus, ele é chamado a deixar aquela terra e seguir a terra da Palestina. Lá na Palestina, eles vão demorar para chegar na terra da Palestina, mas, historicamente, eles vão colonizar, povoar, através de conquistas, inclusive, muito belicosas, né, eles vão chegar na Palestina. E a terra dos hebreus, né, ela tem, de um lado, o mar Mediterrâneo, o deserto do outro lado, e era um local importante, porque eles estavam entre a África e a Ásia. Ou seja, de um lado, eles tinham o Egito, do outro, eles tinham a Mesopotâmia. E a pergunta que eu faço no slide é essa: quem são os hebreus para nos influenciar tanto? Há uma influência muito grande do povo hebreu, da cosmologia judaico-cristã, dos seus ideais, dos seus valores, dos seus princípios morais. Há uma influência profunda de tudo isso em todo o mundo ocidental. O Ocidente recebeu dos hebreus uma contribuição importantíssima. Todas as constituições ocidentais têm uma influência da cultura hebraica. Ainda pensando neles, a gente pode pontuar o seguinte: eram agricultores, pastores, né? Pastoreavam praticamente ovelhas e cabras, mas uma característica fundamental dos hebreus é que eles eram um povo monoteísta. Ou seja, o primeiro grande monoteísmo da antiguidade foi criado pelo povo judeu. A cultura judaica, hebraica, israelita, ela nos deu, né, nos otorgou ao mundo o primeiro grande monoteísmo, e é preciso pontuar, inclusive, que o monoteísmo hebreu ele vai influenciar o monoteísmo cristão e o monoteísmo islâmico. Então, as 3 grandes religiões monoteístas que nós temos até hoje no mundo todo, elas beberam dessa cultura hebraica. Avançando, né, na nossa reflexão sobre a vida social, a organização política e a produção de bens econômicos
né, é preciso pensar que, considerando que o mundo inteiro, né, da época, ou quase o mundo inteiro da época, era um mundo escravocrata, né, os filósofos, né, Aristóteles, Platão, Sócrates, enfim, eu penso nos grandes filósofos gregos, mas pensando praticamente em Aristóteles, que é o que você tem no slide e que eu vou sintetizar aqui, né, ele menciona a escravidão no sentido de legitimá-la como uma determinada forma de organização social. A escravidão na antiguidade, ela não era conhecida como nós a conhecemos hoje. Para Aristóteles, a escravidão ela tinha uma conotação bem diferente. Na antiguidade, a escravidão era uma instituição de cunho econômico e social. E, como eu disse, a maioria dos povos que se tem registro, inclusive nas civilizações consideradas mais evoluídas, como é o caso da civilização grega e na civilização romana, a escravidão era uma instituição de cunho econômico, era necessária a escravidão. Por isso, Aristóteles a menciona no contexto do seu pensamento, quando ele explica a política, né, ele vai legitimar e fundamentar a escravidão como uma forma de organização social. O escravo ele tinha uma função importantíssima, né? Ele era quem fazia as coisas. Na economia da casa, o escravo é uma espécie de extensão do corpo do seu senhor voltado para a produção. E ele está inserido, né, no âmbito da economia da casa, né, como um instrumento, primeiramente, de produção, né, e a sua ação é totalmente dependente do seu senhor. Um parêntese que se pode fazer aqui é o seguinte: nós, homens e mulheres do século XXI, conhecemos muito mais a escravidão como um comércio de pessoas que foram escravizadas através do Oceano Atlântico, aí século XVI até o século XIX. Essas sociedades foram profundamente marcadas e foram moldadas por aquele tipo de escravidão, e a nossa visão é muito mais para esse tipo de escravidão. Né? No mundo antigo, a escravidão tinha outras características. E nessa aula, onde a gente tenta entender essa longa história da organização social e do trabalho político no Oriente Próximo, né, e como essa organização tem uma relação absolutamente intrínseca com a escravidão, Jaime Pinsky ele vai nos premiar com textos daquela época, né, onde você tem histórias da escravidão, da justiça social, onde ele fala do Código de Hammurabi, fala muita coisa da Bíblia hebraica. É interessante você fazer uma leitura criteriosa desses textos do Pinsky, porque ele vai falar, inclusive, da filosofia de Aristóteles e vai nos dar uma visão bastante interessante sobre a organização social, a propriedade privada das terras, a compra e venda dessas terras, a compra e venda do escravo, enfim, há realmente muito conhecimento ali que você pode obter a partir dessas leituras. Em síntese, novamente, para você ir marcando aí no seu caderno, né, a síntese daquilo que nós estamos tratando, nós pontuamos que a escravidão nas civilizações gregas e romanas pode ser classificada como escravidão mercadoria, né? Os romanos, sobretudo os romanos, eles tinham esse mercado, né? Mas que o estatuto jurídico da escravidão ele dava ao escravo a posição de principal força produtiva. Era ele o grande responsável pela produção de bens, né? Gregos e romanos têm uma escravidão relativamente análoga, muito parecida, e, como dissemos antes, um grifo em relação à história romana diz respeito às revoltas escravistas, né? Esparta. Assista o filme Os Gladiadores, né? Assista bons filmes que eles vão ilustrar, né? São ilustrações. É preciso pensar o filme como um material didático, que, embora seja na área da ficcionalidade, e a boa literatura também que você pode ler da época, ela abre janelas, né? Elas ilustram como acontecia esse processo. E
no Império Romano, você lembra da Lei das 12 Tábuas, nós vamos tratar muito ainda sobre isso, tá? Ela vai poder mostrar a você as revoltas escravistas, as alforrias que era dada ao escravo, enfim, essas mudanças a partir dessas revoltas escravistas. O principal motivo da crise do escravismo antigo, né, já partindo aqui para uma conclusão em relação a essas questões socioeconômicas, né, o escravismo no mundo antigo, sobretudo no Império Romano, ele vai entrando em crise como sistema econômico, porque o escravo tem uma vida útil curta. Né? Como houve a diminuição de conquistas, o oferecimento, né, a oferta desses escravos passa a diminuir. Com a diminuição da oferta e a demanda cada vez maior, você tem um desequilíbrio. Então, uma das causas para o esgotamento desse sistema escravista na antiguidade foi exatamente quando Roma domina praticamente todo mundo da sua época e essas conquistas passam a diminuir, eles não tinham como fornecer mão de obra cativa para suprir a demanda de escravos. De forma muito sintética, né, a gente trata aqui da crise do sistema escravista na antiguidade. Nós chegamos, assim, ao final dessa aula, né? Novamente sugiro a leitura do professor Jaime Pinsky, a fim de que você possa, naqueles documentos incríveis, né, você possa entender o cotidiano de tudo isso, né, no Código de Hammurabi, como se comprava, como se vendia o escravo, quando, né, o escravo é mulher, né, quando o escravo ainda é criança, os textos falam muito disso. Lá, no mundo hebreu, né, o Pinsky vai tratar desse estatuto, né, da escravidão do mundo hebreu, se o escravo é solteiro, se o escravo é casado, se o escravo tem filhos, né? Enfim, como era tratado o escravo no mundo hebreu. Tem até uma característica interessante, lembrando da escravidão hebraica, o escravo, depois de 7 anos de escravidão, né, havia uma recomendação para que o escravo fosse libertado. Então, os escravo dizia, olha, você tem... Era o ano sabático, né? O ano sabático. Os judeus têm uma relação com o sábado a partir da tradição da Torá. Nós vamos conhecer um pouco ainda sobre essa cultura hebraica. E o escravo ele precisava ser libertado. Mas se o escravo não quisesse, olha, eu estou casado, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu não quero ser livre, eu quero continuar aqui. Então, o Senhor ele furava a orelha do escravo, e o escravo, segundo reza, né, os documentos, ele seria escravo para sempre. Daí a expressão que a gente tem de escravo da orelha furada. Então, enquanto você vê a tela aí da recomendação das nossas referências bibliográficas, eu sugiro a você a entrar nesse cotidiano magnífico, né, da organização social e da economia e da política no mundo antigo. Saindo um pouco, né, desse formato mais do materialismo histórico e pensando mais numa perspectiva cultural, numa perspectiva de entender o dia a dia dessas pessoas. Né? Olha, você tem um estrangeiro, você tem uma pessoa que não é hebreu, então trate-o bem. Né? Ele está vivendo com você, ele enriqueceu. O que fazer, então, né, com esse estrangeiro que enriqueceu? Né? Foi vendida uma terra para ele? Como fazer para que ele possa usufruir um pouco mais disso tudo? Então, o ano do jubileu é um parêntese que você pode abrir aí o seu site de pesquisa para você entender um pouco dessa cultura magnífica do povo hebreu, do povo grego, né, das ideias também, né, de como os hebreus beberam da cultura egípcia, né? É o que disse no início da aula, essa perspectiva da longa duração, né?
Os hebreus ficaram muito tempo no Egito. Eles foram recebidos muito bem. Você deve lembrar da história de José do Egito, né? Os hebreus chegaram e ficaram numa terra muito fértil lá no Egito. Mas depois o faraó morre, né? E um outro faraó que não era de origem semita assume o trono e eles passam a ser escravos. Até você lembra daquela história das 10 pragas, quando eles saem do Egito, mas eles ficaram 400 anos lá no Egito e eles conseguiram receber muito dessa cultura egípcia, né? E eles vão, ao longo do tempo, né? Eles vão passar 70 anos na Babilônia, e lá na Babilônia, é óbvio, né? A Babilônia é um centro cultural magnífico, eles acabam assimilando um pouco dessa cultura. E é a partir daí que eles vão construindo, né? Nessas diferentes formas de agregar a cultura do outro, né? As sociedades fazem isso o tempo todo. Eles foram construindo a sua cultura e obviamente, né, ao longo do tempo, eles também vão contribuindo para o desenvolvimento histórico da região onde eles viviam e da prosperidade. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha entendido um pouco dessas referências que a gente vai trazendo para você, para que você possa, ao longo do tempo, se debruçar sobre boas leituras e entender mais sobre a história antiga. Muito obrigado por você estar conosco e eu aguardo você na próxima aula.